Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o TRBL11. Trata-se de um fundo de logística da Bolsa, inclusive é um fundo que anunciou o aumento de pagamento de dividendos. Vamos entender um pouco melhor essa história, entender os motivos desse aumento de pagamento e avaliar aí os movimentos recentes deste fundo imobiliário. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então com uma visão do portfólio do fundo. O fundo possui dois ativos no estado de São Paulo, totalizando 102 mil metros quadrados de área bruta, em Minas Gerais, um ativo de 121 mil metros quadrados. Então a gente percebe já que o ativo de Minas ele é maior do que os dois de São Paulo somados, né? Dado interessante do fundo, né? Ocupação física 100% e os três ativos têm participação 100% do fundo imobiliário. O ativo de Contagem ele está alocado para os Correios, né? E ele responde por 53% da receita do fundo como um todo. Então, existe uma certa concentração em termos de ativos e inquilino dentro desse fundo. Trazendo então uma visão resumida do portfólio, né? 60% dos contratos são atípicos, 40% típicos. A gente tem 33% corrigido pelo IGPM, 67% por IPCA, a 53% na cidade de Contagem, 35% no ABC e 12% na cidade de Guarulhos. Os locatários dos Correios são os maiores locatários, seguidos pela Braskem e pela Futura Tintas. A área, né, 53% e-commerce, temos aí 11% de desenvolvimento de tintas, né, a petroquímica também com uma participação relevante. Então, esses são os contratos, são os inquilinos de todos os contratos do fundo. A maior parte, né, 68%, com vencimento depois de 2030 e uma parte dos contratos com vencimento indeterminado. E vamos falar então de uma operação de venda de ativos, né? O fundo possuía dois imóveis na região do Rio de Janeiro, né? E o fundo fez a venda por 246 milhões de reais desses dois imóveis. Então aqui está a venda, né? 198 milhões o imóvel multimodal e o pátio BRF 47,8 milhões. Os imóveis ficam localizados em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro. E aqui temos a evolução, né, do fluxo de recebimento desse processo de venda. Inclusive foi uma operação que teve um ganho de capital ali bem interessante para os cotistas, né? Então o valor, né, de 64,29 corresponde aí ao ganho de capital da operação, descontado aí o valor de custo de aquisição dos imóveis. Então, essa distribuição, né, ele tem essa expectativa de aumento de distribuição ao longo desse período todo, né? Mas um detalhe, o fundo fez uma emissão recente, a sexta emissão de cotas, ainda ele não considerou o efeito da diluição dessas novas cotas na distribuição. Então pode ser que provavelmente essa distribuição vai cair um pouco aí na divisão ali pelo maior número de cotas ali entre os cotistas, né? Então esse é um ponto, mas o fato é esse lucro apurado por esse processo de venda vai refletir aí positivamente nos rendimentos do fundo. Então vamos falar do resultado, né? Então a gente tem ali um resultado de uma receita de locação de quase 6,8 milhões e tivemos aí 13 milhões em janeiro entrando aí na receita de venda dos imóveis, né? E com isso aqui ele fica com o resultado acumulado a ser distribuído para os cotistas. Na maneira gráfica a gente tem esse impacto, né, da situação da venda dos imóveis, né? Trazendo aí um valor a ser distribuído, a receita imobiliária e o resultado no mês aí chegando em 2,74.
O fundo aumentou já ligeiramente aí sua distribuição em janeiro, refletindo um pouco aí já essa situação, né? Então ele saiu de 72 centavos indo para 85 centavos de distribuição, um patamar mais alto do que ele vinha distribuindo até então, né? E aqui temos aqui a evolução de todo do histórico aí dos últimos anos aí de distribuição. Um dado interessante sobre esse fundo, curioso, né, é a diminuição do número de cotistas, né? Ele saiu de 65 mil para 61 mil cotistas no horizonte de um ano. E aqui temos uma informação também interessante a respeito da vacância, né? A gente tinha a vacância do fundo e aqui por área, né? Então a gente observa ali que especialmente a região de Guarulhos, né, ela apresenta uma vacância maior, seguida aí por Contagem, depois a região do ABC Paulista. Vamos dar uma olhada no histórico também, né? O histórico geral do fundo, ele teve um rendimento ali ligeiramente melhor que o IFIX, e pegando só o período dessa nova administração do fundo, essa diferença acaba sendo mais positiva ainda. O fundo ele tem uma quantidade de cotas negociadas, um volume diário ali que não é tão relevante assim, né? Então esse é um ponto também interessante para o cotista, né, ficar atento ali que a sua liquidez não chega a ser tão grande, né? Temos aí 100% de presença nos pregões, né, mas a sua liquidez diária fica na casa dos 700 mil, então é um ponto de atenção. Seu patrimônio líquido, né, ele tem valores a pagar na casa de 185 milhões de reais, né? E ele tem também um valor aqui de outros, né, que é de 284 milhões, trazendo aqui esse equilíbrio como um todo no patrimônio do fundo. O fundo ele fez uma emissão agora recentemente, havia comentado, né, um pouco antes aqui, né, vamos detalhar um pouco melhor essa emissão. Ele tem aí alguns ativos que estão na mira dele para serem adquiridos dentro da característica do fundo. E o fundo conseguiu captar ali, né, fazendo uma oferta ali na casa de 150 milhões de reais, oferecendo aí 1,5 milhão de cotas novas. Então, a proporção, né, aumentou 24% o total de cotas do fundo. Então, é um fundo que também está sofrendo várias mudanças. Depois que ele fizer a aquisição desses imóveis, a gente volta aqui e traz novamente ele aqui para a gente ver como isso tudo se equilibra depois de passar toda essa transição. E vamos então comparar o TRBL11 com outros fundos de logística da Bolsa, alguns até muito maiores do que ele, né? Em termos de dividend yield, é um bom dividend yield, mas é um valor intermediário comparado com outros ali. Ele tem uma relação preço-valor patrimonial de 0,94, perto dos fundos de patrimônio parecido, né? Ele é até o mais alto. Tivemos o crescimento de 5% dos dividendos nos últimos 3 anos, é um bom resultado. O percentual em caixa ele está com um percentual mais alto, né? Portanto, fez aí a emissão, dinheiro a receber aí de venda de imóveis, né? Então é um fundo que vai estar bem capitalizado e a sua taxa de administração é mediana. Comparando o histórico de investimento, quem investiu há 1 e há 2 anos, né, conseguiram bons rendimentos, 23% e 36%, ficando bem acima aí da inflação no período. Nesse gráfico a gente tem a evolução então dos valores das cotas, a gente observa ainda que não voltamos ao patamar de preço de 2019 ainda, né? Então é um fundo que foi bem penalizado aí durante esses últimos anos. E aqui uma visão geral, né? O volume médio de distribuição e a participação de 0,495 no IFIX. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos de investimento no TRBL 11. Do lado positivo, são contratos de longo prazo de duração. O fundo fez a venda de 2 imóveis no Rio de Janeiro, que eu considero que é positivo, uma vez que a gente vê por diversos indicadores ali, outros vídeos inclusive, o mercado do Rio de Janeiro ele segue complicado ainda, né? A redução da alavancagem com essa venda dos imóveis,
O lucro da venda entrará nessa distribuição futura do fundo, então isso daí deve dar um up nos resultados por algum tempo ainda. O fundo com baixa vacância e bom histórico, e essa captação recente de recursos permite o fundo fazer mais investimentos. Do lado negativo, ele é um fundo de menor porte e apresenta, por conta disso, uma concentração de inquilinos e imóveis, né? Então, com a nova o dinheiro captado recentemente, isso daí pode melhorar um pouco, mas ainda assim vai ficar num patamar de concentração ainda muito relevante. Ele tem baixa liquidez e é um fundo que apresentou aí redução do número de investidores, né? E com essa captação, né, ela também vai acabar tendo um efeito negativo de diluir um pouco aí o valor recebido por cota da venda dos imóveis, ali, do lucro apurado das vendas dos imóveis do Rio de Janeiro. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.